Inteligência, evidências da essência do cosmos. Lancei meu livro em abril deste ano. A obra apresenta informações que irão mudar a forma como você vê o mundo em seu entorno. Este é o meu vídeo de número 6 e conforme anunciei no meu vídeo anterior, neste vídeo eu vou provar por evidências da ciência que a morte não existe. Mas antes de iniciarmos a exposição, por favor, não esqueça de dar o seu like e inscrever-se em meu canal ativando o sininho abaixo. Eu lhe asseguro que os meus vídeos vão tornar-se cada vez mais interessantes com a abordagem de matérias embasadas em informações científicas. Então vamos provar que a morte não existe. Todos os depoimentos até aqui, sejam de natureza científica, por exemplo, do escritor Brian Weiss, ou de médicos terapeutas, técnicas de hipnose e regressão, sejam de depoimentos de EQM, que são experiência quase morte, por exemplo, da escritora Elizabeth Kübler-Ross, ou ainda de natureza mediúnica, dentro do kardecismo, de natureza religiosa, mística, referem-se a depoimentos ou relatos realizados em grupos mais ou menos limitados no passado, que agora, exatamente agora, não podem ser repetidos, cujos depoimentos ou gravações requerem que você dê fé a essas afirmações. Agora eu vou lhes provar, por evidências da ciência, que permitem que vocês mesmos possam realizar essas comprovações sem ter que obrigatoriamente acreditar naquilo que lhes é apresentado. Não que os relatos até aqui não sejam fidedignos, longe dessa afirmação, mas agora você, caro espectador, poderá comprovar o que eu vou lhe apresentar. Para nós provarmos por evidências da ciência que a morte não existe, nós precisamos relembrar brevemente o que eu expus nos meus vídeos anteriores. No meu vídeo de número 3 e principalmente no vídeo de número 4, eu apresento a realidade do nosso entorno que escapa às observações dos nossos sentidos. Essa realidade constitui-se no emaranhado quântico explicado pela física quântica, que em analogia equivale à dimensão metafísica. Em meu vídeo de número 5, do dia 5 de julho próximo passado, eu expliquei com evidências na ciência a nossa coexistência e intersecção nas dimensões física e na dimensão metafísica, respectivamente, pela nossa natureza biológica material e nossa natureza psíquica, sensorial, emocional. Nós temos duas naturezas. A nossa natureza biológica material, que somos nós, nosso corpo, nosso círculo circadiano, tudo isso nós já vimos, e a nossa natureza psíquica, sensorial, emocional, que todos nós temos. Também já falamos sobre isso. E essa natureza pode ser comprovada na medicina através da análise das irrigações sanguíneas em partes do encéfalo quando são ativadas, ou, por exemplo, nas interações eletrônicas nas sinapses dos neurônios. Prosseguindo em nossa análise das evidências científicas e de nossa inter-relação e interdependência nas dimensões física e metafísica, vamos analisar em detalhes, detidamente, a ação das nossas duas naturezas, que é a natureza biológica material e a natureza psíquica, sensorial, emocional. A natureza biológica material é indiscutível, conquanto nós existimos aqui nessa dimensão material, onde os nossos sentidos nos dão a referencial de espaço
tempo e de materialidade. A natureza psíquica, sensorial e emocional, nós já analisamos a sua residência. A nossa natureza psíquica, sensorial e emocional tem residência no nosso sistema neurológico, inclusive no encéfalo, nos órgãos sensoriais e nos nervos. Isso já foi fartamente comprovado na medicina, através da observação da análise da irrigação sanguínea no encéfalo, das interações eletrônicas nas sinapses dos neurônios, como também determinadas áreas do encéfalo quando são ativadas pela indução de diferentes estímulos em nós. Existe inclusive um mapa do encéfalo indicando as áreas ativadas na indução de diferentes estímulos e emoções. Existe ainda a análise e o comprometimento da ação de nossa natureza. Análise do comprometimento da ação de nossa natureza psíquica, sensorial e emocional, quando, por exemplo, determinadas áreas do encéfalo são lesionadas em acidentes físicos ou acidentes vasculares. Isso comprova que a residência da nossa natureza psíquica, sensorial e emocional é no encéfalo e no sistema neurológico. Posto isso, podemos a partir daqui inferir que a nossa inter-relação e intersecção nas duas dimensões, na dimensão física e metafísica, ocorre justamente porque a nossa natureza psíquico-sensorial e emocional reside, feito software, René Descartes, penso, logo existo, em nosso encéfalo e sistema neurológico. Desculpe, estou sendo prolixo, mas é importante entender isto. A nossa inter-relação e intersecção nas dimensões física e metafísica ocorre justamente porque a nossa natureza psíquico-sensorial e emocional reside, feito um software, René Descartes, penso, logo existo, em nosso encéfalo e sistema neurológico. Meu caro espectador, o objetivo é provar pela ciência que a morte não existe. Nós vamos fazer isto hoje. Então eu lhe peço paciência e muita atenção, porque para nós alcançarmos essa comprovação, nós precisamos proceder de forma pragmática na observação de todas as nuances da fenomenologia que nos envolve. Para nós atingirmos isso, nós precisamos seguir de forma pragmática na observação de todas as nuances da fenomenologia do nosso entorno, que nos envolve. Embora seja prolixo e repetitivo que eu estou expondo, eu lhe peço a sua paciência. Não podemos migrar por atalhos de avaliação subjetiva ou de conotação mística ou religiosa. Eu me propus responder por evidências científicas que a morte não existe. Então nós precisamos analisar todas as nuances, porque aí você, meu caro espectador, acompanhando o meu raciocínio, você vai chegar à conclusão de que a morte não existe. Não sou eu vou te dar o caminho, mas você vai chegar a essa conclusão, ok? Vamos então trabalhar juntos? A fenomenologia e fatos e fenômenos que nos envolvem carregam em sua natureza nuances que escapam da nossa observação cotidiana. Nós simplesmente desprezamos essas nuances que justamente são fundamentais na comprovação científica do que eu estou lhe expondo. Muito bem, então vamos observar. Então vamos à análise das nuances que cercam. Nós já vimos nos vídeos anteriores que nossas duas naturezas, física biológica e psíquica sensorial emocional, estão intimamente ligadas em nossa pessoa e que esta simultânea coexistência em nossa pessoa, da natureza biológica material e da natureza psíquica sensorial emocional, a coexistência dessas duas naturezas em nossa pessoa justamente nos permite que nós sejamos capazes
e possamos agir com o livre-arbítrio. Se minha natureza biológica material pensa bem, se minha natureza biológica material apresentar deficiência de funcionamento, minha natureza biológica material, meu corpo, apresentar deficiências de funcionamento, essa deficiência de funcionamento poderá e fatalmente vai desencadear efeitos contundentes sobre a minha natureza psíquica, sensorial e emocional. Se minha natureza biológica apresentar deficiência de funcionamento, ela vai desencadear efeitos contundentes sobre minha natureza psíquica, sensorial, emocional. Deficiência na natureza biológica, efeitos sobre a natureza psíquica, sensorial e emocional. Ok? Tudo bem? Claro, estamos falando de ciência. Os efeitos são na forma de dores intensas, fraqueza, náusea, fadiga, cansaço, desânimo, prostração, sonolência, tontura, vertigem turva, desequilíbrio, falta de ar, desfalecimento ou desmaio, perda de consciência e parada cardiorrespiratória. Deficiências na natureza biológica ou material desencadeiam efeitos sobre a natureza psíquica, sensorial, emocional, que somos nós. René Descartes, penso, logo existo. As ações da natureza biológica material são geralmente contundentes sobre a natureza psíquica, sensorial e emocional. É como se houvesse, e realmente há, uma conexão multiaxial, como se fosse um cabo conector, mas é uma conexão direta, multiaxial, que interliga a natureza psíquica, sensorial e emocional à nossa natureza biológica material. E os efeitos contundentes, procedentes da natureza biológica material sobre a nossa natureza psíquica, sensorial e emocional, assim como os comandos provenientes desta segunda sobre a primeira, seguem através dessa conexão multiaxial que existe entre as duas, que é a nossa pessoa, onde reside no encéfalo. Ok? Estamos falando de fatos. A medicina comprova isso. Nós não podemos questionar isso. Natureza biológica material, natureza psíquica, sensorial e emocional, cérebro, sistema neurológico, residente, conexão entre os dois. Perfeito? Um causa efeito sobre o outro. Perfeito? Uma vez interrompida essa comunicação entre natureza biológica material, entre natureza psíquica, sensorial e emocional sobre a natureza biológica material, e a informação de dados entre as duas se interrompe. Nós veremos isso mais adiante quando isso ocorre, tá bom? Em face desses efeitos contundentes procedentes da natureza biológica material, em função da sua deficiência de funcionamento sobre a natureza psíquica, sensorial e emocional, nós, René Descartes, nossas naturezas psíquico-sensoriais e emocionais desenvolveram uma gama de especializações da medicina que estuda e se ocupa justamente para abreviar, mitigar e demover tais deficiências dentro da natureza biológica material, para que cessem esses efeitos agudos e contundentes sobre a natureza psíquica, sensorial e emocional. Desenvolvemos, nós, natureza biológica material, desenvolvemos estudos, ocupações da medicina nas infinitas especializações para que possam atuar sobre a natureza biológica material, a fim de que essas deficiências sejam
demovidas ou retiradas e assim os efeitos da natureza biológica material sobre a psíquica sensorial e emocional sejam cessadas ou reduzidas ou cessadas, ok? Estamos falando de fatos, ninguém pode negar isto. Por enquanto nós estamos falando de fatos reais dentro da medicina. E aqui nós temos toda a complexidade da medicina nas suas infindáveis especializações. Já a natureza psíquica, sensorial e emocional costuma ter uma ação mais latente e lenta sobre a natureza biológica material, que se qualifica, por exemplo, pela somatização de emoções, como é o caso da gastrite de origem nervosa, que é uma origem psíquica, sensorial e emocional, e atua sobre a biológica material. É o inverso. Então, também a natureza psíquica, sensorial e emocional age sobre a natureza biológica material justamente quando há a somatização de emoções, como é o caso da gastrite nervosa ou de dores no corpo em decorrência de crises de estresse, por exemplo, depressão e outras similares. Mas isso é importante você entender, meu caro espectador. A natureza psíquica, sensorial e emocional também pode desencadear efeitos súbitos e graves e contundentes quando, por exemplo, em decorrência de emoções ocorrem infartos ou acidentes vasculares, principalmente quando já há alguma predisposição para tais eventos. Então, as duas têm interação entre si, uma causa sobre outra. Mas, isso nós vamos analisar mais adiante, o comando de ações e o gerenciamento procede da natureza psíquico-sensorial e emocional. O que eu quero com isto provar? Provar que nós dispomos de duas naturezas e que nossas duas naturezas estão interligadas em nossa pessoa enquanto houver atividade cerebral. Então provamos que temos duas naturezas e que estão intimamente ligadas em nossa pessoa enquanto houver atividade cerebral. Lembrando que nós somos a intersecção de duas dimensões. A dimensão física, que é a que nós temos aqui, nós temos noção de espaço, de tempo, de materialidade, que os nossos sentidos nos dão, e a dimensão quântica, que equivale ao metafísico. Por quê? Porque nós convertemos grandezas materiais como ondas eletromagnéticas, mensuráveis por instrumentos como o osciloscópio, por exemplo, frequencímetros, e convertemos essas grandezas materiais em sensações, derivamos em sentimentos, em noções de beleza, de repulsa, emoções e assim por diante. Então nós convertemos grandezas materiais e metafísicas, por isso nós atuamos simultaneamente em dois planos. Veja que eu vou responder que a morte não existe com base em circunstâncias científicas, ok? Tudo bem? Vamos prosseguir. Agora nós vamos provar que as nossas duas naturezas, a biológica material e a psíquico-sensorial e emocional, são independentes. Embora elas estejam ligadas na nossa pessoa, elas são entidades independentes. Como é que nós vamos provar isso? Elas estão interligadas através da residência dela no nosso sistema neurológico e no encéfalo. O nosso encéfalo funciona mais ou menos, o sistema neurológico funciona mais ou menos como um apartamento onde roda esse software, que não é um software, porque um software é uma sequência de algoritmos de lógica matemática. Aqui nós estamos falando de inteligência. Estamos falando de inteligência, nós estamos falando de um sistema de gerenciamento inteligente. Nós vamos ver mais tarde o que acontece quando este sistema de gerenciamento da nossa natureza psíquica, sensorial e emocional
cessa de atuar sobre nossa natureza biológica material. O que acontece? Nós vamos ver isso mais adiante aqui, com base em evidências científicas, sem especulação por misticismo, religião ou crendices, ok? A nossa natureza psíquico-sensorial e emocional, ela reside então no nosso encéfalo, é como se fosse um apartamento. É a nossa CPU, onde roda o software, mas não é apenas um software. Um software é uma sequência de algoritmos de lógica matemática. Aqui estamos falando de um sistema gerencial, inteligente, per si, indissolúvel e perene. Nós vamos ver isso logo mais adiante, tá bom? Eu vou provar que é um sistema perene, porque aí terei provado que a morte não existe, ok? No momento que eu provar que a nossa natureza biológica, a nossa natureza psíquica, sensorial e emocional é uma entidade indissolúvel e perene, eu terei provado que a morte não existe. Eu vou provar isso por evidências científicas. Por isso eu vou dizer que eu vou provar que a morte não existe. Tudo bem? Tá bom. Ao final, quando formos provar que a morte não existe, a indissolubilidade da natureza psíquica, sensorial e emocional ficará evidente. Para eu poder exercer meu livre-arbítrio, isto é, para que eu possa ser considerado capaz, eu necessito que as duas naturezas, a biológica material e a psíquica, sensorial e emocional, estejam igualmente completas e perfeitamente atuantes. Isto é, as duas sem apresentarem deficiências. Vou explicar. Se eu apresentar uma deficiência motora ou de locomoção, por exemplo, paraplégico, tetraplégico, eu não poderei exercer meu livre-arbítrio na plenitude e, portanto, não posso ser considerado capaz por inteiro. Muito embora essa deficiência motora, biológica, material, não interfira na ação da minha natureza psíquica, sensorial e emocional. Veja, pessoa paraplégica raciocina normalmente, tem os sentidos normais, enxerga, vê, às vezes até fala, mas não consegue se locomover. Então, deficiências na natureza biológica material, neste caso, não interferem com o funcionamento da natureza psíquica, sensorial e emocional. Da mesma forma, uma pessoa com doença de Alzheimer, que tem uma deficiência mental, não poderá exercer seu livre-arbítrio ou ser considerada capaz, muito embora a natureza biológica material apresente funcionamento praticamente regular em sua fisiologia. É uma prova inequívoca que são duas entidades ligadas na nossa pessoa, mas são duas entidades. Provamos isso aqui agora, pelos exemplos que eu dei. Vamos a outros exemplos. O mesmo se aplica, por exemplo, a uma deficiência visual de miopia ou astigmatismo, passíveis de correção por lentes ou até cirurgias, ou ainda na redução da audição passível com correção de dispositivos auditivos, pois que nesses dois exemplos, como em tantos outros, as deficiências no funcionamento da natureza biológica material podem ser corrigidos e não impedem na ação da natureza psíquica, sensorial e emocional, que volta a funcionar normal após as correções efetuadas. Já na deficiência visual completa, a natureza psíquica, sensorial e emocional, ela fica alijada, separada do acesso ao mundo físico corpuscular, no que concerne a cores, luzes, formas, emoções e espaço. Embora, ainda assim, essa pessoa possa sentir o calor dos raios solares, nas ondas eletromagnéticas, na sua amplitude de infravermelho através do sentido do tato.
A escrita em braille recompõe a habilidade de leitura e capacidade de estudo, fazendo a natureza psíquica, sensorial e emocional funcionar novamente em sua praticamente plenitude, embora ela não tenha conhecimento de cores, luzes e assim por diante. Mas a compreensão funciona. Então aí nós vemos que são duas entidades separadas, ok? Natureza biológica material, natureza psíquica, sensorial e emocional. Mais uma prova da independência das duas naturezas. O mesmo sucede na deficiência auditiva completa, quando a natureza psíquica, sensorial e emocional fica alijada das vibrações sonoras do ar, do mundo corpuscular, impedindo que os conhecimentos dos sons, a leitura de libras, recompõe a ação das naturezas psíquica, sensorial e emocional na sua compreensão da fala, mas não consegue gerar os sons e palavras bem articuladas, apenas por leitura labial. Ainda assim, poderá sentir as vibrações do ar, pelo tato, nos objetos do seu entorno. Então, ela pode sentir, por exemplo, em qualquer superfície metálica que receba vibrações do ar, ela consegue sentir as vibrações do som. Mais uma prova da independência das duas naturezas. Então, eu vou provar que a morte não existe. Primeiro, nós provamos que temos duas naturezas, depois que as duas naturezas estão intimamente ligadas em nós, e depois que, na verdade, são também duas entidades distintas. A mesma, e mais uma prova aqui, a mesma independência das duas naturezas pode ser comprovada, por exemplo, no caminho inverso, por exemplo, nas deficiências da ação psíquica, sensorial e emocional, em decorrência do mal de Alzheimer, que podem ser corrigidas por medicamentos ou ainda por fisioterapia. Pode recompor deficiências decorrentes de acidentes vasculares cerebrais ou até de lesões cerebrais decorrentes de acidentes. Então, a fisioterapia consegue, por vezes, restabelecer total ou parcialmente a deficiência de atuação da natureza psíquica, sensorial e emocional sobre a natureza biológica material. Já a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, apresenta sinais de limitação permanente da ação da natureza psíquica, sensorial e emocional em decorrência de restrições de natureza gerencial da fisiologia aqui originada pela codificação incorreta da paridade cromossômica. Meu livro tem um artigo que trata da trissomia do cromossomo 21. Outro exemplo inequívoco da independência das duas naturezas é quando pessoas, por exemplo, por algum acidente ou alguma deficiência, sofreram uma amputação de algum membro e continuam sentindo dores depois, como se o membro amputado ainda existe. O membro foi eliminado da natureza biológica material, mas a natureza psíquica, sensorial e emocional continua sentindo como se houvesse dores. Então, mais uma prova inequívoca de que são duas naturezas. Ok? Podemos assim afirmar, por evidências da ciência, de que as naturezas biológico, material e psíquica, sensorial e emocional são entidades distintas unidas em nossa pessoa enquanto tiver atividade cerebral. Posto isto, vamos agora analisar as implicações quando nós começamos a limitar a ação da natureza psíquico, sensorial e emocional, limitar a ação da natureza psíquico, sensorial e emocional sobre a natureza biológica material. Como vamos ver isto? Analisemos as diferentes alterações de níveis de consciência até nós chegarmos ao estado do coma de um paciente e, finalmente, a morte encefálica. As alterações na consciência de uma pessoa podem ser qualitativas ou quantitativas. Qualitativas são delírios, alucinações, perturbações, não interferem no estado de alerta.
Quantitativas são níveis de consciência entre o coma e o estado normal, sendo o alerta, que é o estado normal, letárgico, que é um estado de lentidão psicomotora, intermediário entre alerta e estupor. Estupuroso é o estado irresponsível, quando o paciente não responde, mas que pode ser despertado com um estímulo vigoroso. Já o comatoso é um estado vegetativo impossível de ser despertado por estímulos externos. A morte encefálica é a condição irreversível. O estado comatoso é causado pela perturbação grave no funcionamento cerebral. Veja bem, nós vimos que o cérebro é o residente, tá? O estado comatoso é causado pela perturbação grave no funcionamento cerebral, devido a traumas crânioencefálicas, acidentes vasculares cerebrais, tumores, distúrbios metabólicos, envenenamentos ou asfixia. No coma, na medicina, existe uma escala de avaliação do coma, por exemplo, a escala chamada Glasgow, que classifica 4 níveis de coma por diferentes particularidades na análise do globo ocular, na ação verbal e na ação motora do paciente. Esses 4 níveis de coma, sempre combinados às reações do paciente no globo ocular, na verbalização e nos estímulos imputados, na ação motora dos estímulos imputados ao paciente, indicam a somatória de pontos dentro dessa escala Glasgow, que vai da normalidade da consciência até o estado do coma profundo, em que o paciente apresenta 85% de probabilidade de óbito. A morte encefálica é o estado clínico definido pela perda completa, irreversível das funções encefálicas secundárias à parada total da atividade funcional do cérebro e do tronco encefálico. Tudo isso eu trato no meu livro. Tudo isso está no meu livro. Designada pela presença concomitante de coma não responsivo, ausência de reflexos do tronco e apneia. Com a morte encefálica, dá-se o completo alijamento da nossa natureza psicossensorial e emocional à interação à nossa natureza biológica material. Isto é, a nossa natureza psíquica, sensorial e emocional não encontra mais condições possíveis de residência. A nossa natureza psíquica, sensorial e emocional não encontra mais condições possíveis de residência e operação no nosso encéfalo e no nosso sistema neurológico por impropriedade de hospedagem, inabilidade de condições de funcionamento nesses sistemas. Estou falando de evidências científicas. Não estou migrando para misticismo ou para religião. Com isto, rompe-se a conexão multiaxial entre as duas naturezas e desfaz-se o vínculo entre a nossa natureza psíquico-sensorial e emocional e nossa agora ex-natureza biológica material. Tanto que, e agora vamos falar qual é a consequência de se romper essa ligação. Todos nós vimos aqui nos meus vídeos anteriores, quando eu falei do exército natural que nós temos à nossa disposição através dos linfócitos T do nosso sistema imunológico, que é um verdadeiro exército que é gerenciado pela natureza psíquica, sensorial, emocional, através das células dendríticas. Quando nós formos, eu tenho no meu livro um capítulo especial que trata de câncer, que são neoplasias malignas, que é a mitose desregulada em decorrência de deficiências no código do DNA. As células dendríticas são verdadeiros soldados que vão à busca de antígenos, que são corpos estranhos no nosso corpo, e
denunciam a presença desses antígenos e os soldados, que são os linfócitos T, vão lá e combatem isto. Tudo isso gerenciado pela nossa fisiologia, que é gerenciada pela nossa natureza psíquico-sensorial e emocional. Quando ocorre o rompimento da comunicação, quando o encéfalo e o sistema neurológico não permitem mais a hospedagem da natureza psíquica, sensorial e emocional, consequentemente cessa o gerenciamento da natureza psíquica, sensorial e emocional sobre a natureza biológica ou material, o que acontece? Não há mais instruções para que o nosso sistema imunológico funcione. Desfaz o vínculo entre a nossa natureza psíquico, sensorial e emocional, entre a nossa ex-natureza biológica material. Tanto que as consequências dessa ausência de gerenciamento da natureza psíquica, sensorial e emocional sobre nossa ex-natureza biológica material desativa o sistema imunológico e, consequentemente, a matéria, que é o nosso corpo biológico, ex-natureza biológica material, a matéria fica indefesa à disposição de parasitas que a decompõem, a menos que seja levada à criogenia, que é a decomposição do corpo. Ok? Evidências científicas, não é religião. Como nós somos a intersecção das duas dimensões, da dimensão física, através da nossa natureza biológico-material, e da dimensão metafísica por meio da nossa natureza psíquico-sensorial e emocional, esta última, como normalmente já se encontra na dimensão metafísica, que é o emaranhado quântico, aqui permanecerá sem o alcance da dimensão física corpuscular. Desfaz-se o vínculo com a natureza biológica material e, consequentemente, o alcance à dimensão física material cessa. Ok? Temos duas naturezas. Biológica material, que fica relegado aos micro-organismos que vão decompor. Por quê? Porque o sistema imunológico não funciona mais. Vai se decompor. A nossa natureza psíquica, sensorial, emocional, como já atuava no plano metafísico, na dimensão ondulatória da física quântica, já agia nessa, ela simplesmente permanece lá. Desfaz-se o vínculo e a natureza biológica material some. E a psíquica, sensorial e emocional não consegue mais ter acesso à natureza corpuscular, que é o nosso mundo daqui. Nós, nos meus vídeos anteriores, analisamos que a realidade do nosso entorno é muito mais complexa do que os sentidos nos revelam. Ela é muito mais complexa. Então, a natureza psíquica, sensorial e emocional, como já estava no plano, na dimensão quântica, na dimensão ondulatória do emaranhado quântico, que é a natureza metafísica, dimensão metafísica, ela permanece lá. Ela já está lá, ela só permanece lá. Agora nós temos que provar que a nossa natureza psíquica, sensorial e emocional prossegue na dimensão metafísica, onde já esteve, e isto, que ela não se dissipa e não perde a sua individualidade. Nós precisamos provar agora que a nossa natureza psíquica, emocional, sensorial e emocional, não se dissipa quando ela está sozinha agora na dimensão quântica, na dimensão metafísica. Assim teremos provado que a morte não existe. Se ela não se dissipa, a morte não existe. A morte simplesmente representou a ruptura da intersecção das duas dimensões através do corpo da natureza biológica material que deixou de existir. Ok? Precisamos provar que a natureza psíquica, sensorial e emocional não se dissolve, que ela não perde a sua individualidade. Então vamos lá. Mas antes, vamos resumir rapidamente todos os conhecimentos que nós tivemos até aqui.
Primeiro, nossos sentidos não nos revelam a realidade, só nos revelam só uma fração da realidade. A realidade é muito mais ampla que nós temos aqui. René Descartes provou, penso, logo existo, que a realidade é muito mais ampla. A realidade do nosso entorno compreende ao menos duas dimensões. A física quântica fala em 11 dimensões, mas eu falo aqui em duas dimensões. A realidade do nosso entorno compreende ao menos duas dimensões. A dimensão material, que nós conhecemos pela janela dos sentidos, que os sentidos nos revelam, e a dimensão metafísica, que nós não percebemos pelos nossos sentidos, mas a física quântica veio nos trazer um emaranhado quântico. Então não existe, está provado. Não conseguimos mensurar. As duas dimensões, física e metafísica, correspondem ao mundo material da ciência clássica, física, e a dimensão do emaranhado quântico é explicado pela ciência quântica. Estamos falando de ciência, não colocamos religião no meio, não colocamos misticismo, estamos falando de ciência. O princípio último da essência do cosmos não é corpuscular, isso nós também já vimos na física quântica, mas sim energia, baseado na teoria de campos da física quântica. E aqui, eu particularmente, se alguém tiver interesse, eu recomendo o livro do Erwin Laszlo, cientista húngaro, que trata isso com muita propriedade. Ou, por exemplo, de Roger Penrose, Shadows of the Mind. Existem tantos outros livros, cientistas que falem sobre isso. Então, o princípio último da essência do cosmos não é corpuscular, mas sim de energia, baseado na teoria de campos da física quântica e na teoria de cordas, que forma o substrato dos campos formulada pela teoria de cordas. Sendo o princípio último da essência do cosmos a própria energia, a diversidade de manifestação da energia atesta a atuação de inteligência. Diversidade de atuação de energia atesta inequivocamente a ação de inteligência, de onde podemos inferir que a realidade última do cosmos é a inteligência. Sexto, nós temos duas naturezas, biológica material, psíquica sensorial e emocional. Nós convertemos grandezas materiais em grandezas que são mensuráveis por instrumentos físicos, em grandezas metafísicas, que são as sensações e os sentimentos. A natureza biológica material está ancorada ao mundo físico pela ação dos nossos sentidos, e a natureza psíquica sensorial e emocional atua na dimensão metafísica, ambas em simetria à dimensão corpuscular da ciência clássica e do emaranhado quântico definido pela ciência quântica. Nossas duas naturezas, biológico material e psíquico sensorial e emocional, estão intimamente ligados em nossa pessoa, que nos faz a intersecção entre as duas dimensões, dimensão corpuscular e emaranhado quântico. Nossas duas naturezas, biológica material e psíquica sensorial e emocional, se revelam como entidades distintas, muito embora interligadas em nossa pessoa enquanto houver atividade cerebral. Pelo determinismo racional de René Descartes do século XVII, nossa existência se cristaliza na prerrogativa do pensamento. Penso, logo existo. E pela ação de nossas naturezas biológica, material e psíquica sensorial e emocional, comprovamos que a primeira se subordina à segunda. É o que nós vimos. As diretrizes de gerenciamento da nossa atividade não vêm da natureza biológica material, ela vem da natureza psíquica, sensorial e emocional. Então, a psíquica, sensorial e emocional gerencia as nossas atividades. Ao analisarmos as implicações da restrição progressiva de atuação da natureza psíquico-sensorial e emocional sobre a natureza biológica material, até a sua completa anulação
passando pelo estado de coma em suas diferentes profundidades até a parada cardiorrespiratória e morte encefálica, verificamos o alijamento da ação da primeira ao alcance do mundo físico da segunda. Pela intersecção de nossas duas naturezas nas dimensões física e metafísica, a supressão da natureza biológica material apenas desfaz a interseção nas duas dimensões e a natureza psíquico-sensorial e emocional permanece na dimensão metafísica onde já esteve. Agora precisamos provar que nossa natureza psíquico-sensorial e emocional não se dissipa na dimensão metafísica, mas permanece e prossegue como entidade individual. Assim teremos provado que a morte não existe. Como vamos fazer isto? Vamos iniciar pelo estudo do inverso. Como assim? Vamos analisar as evidências ao nosso nascimento. Vamos às evidências. Alguém de vocês, meus caros espectadores, já se deparou com a realidade de que as crianças atuais, mesmo em tenra idade bem jovem, alguns meses apenas, apresentam níveis de inteligência e destreza geralmente acima da nossa? Capacidade cognitiva de adaptação aos progressos tecnológicos acima da nossa capacidade? Nós nos surpreendemos com a audácia e rapidez e o raciocínio e os questionamentos das respostas imprevisíveis das crianças. Elas têm uma habilidade incomum em lidar com telefones celulares, com tablets, notebooks, sabem interagir com inteligência artificial e com softwares de última geração, os quais nunca estudaram, ao passo que nós muitas vezes temos dificuldades em manusear programas de computador com os quais tivemos exaustivos cursos profissionalizantes. No entanto, eles vão lá e manuseiam, interagem com a inteligência artificial, com os equipamentos com uma facilidade que nós não conseguimos explicar. De onde vem esse conhecimento? A mídia, veja, nós estamos falando de evidências científicas. A mídia nos revela diariamente crianças superdotadas, seja pela internet, nas redes sociais, na televisão. Existem entidades públicas, órgãos, ONGs públicas, notórias, especializadas, tanto no Brasil como no exterior, a caça de talentos e QIs excepcionais. As superhabilidades perscrutadas, que eles vão fiscalizar e vão atrás disso, vão desde níveis anormais de QI elevado, por exemplo, acima de 140, até habilidades extraordinárias em cálculos matemáticos, memorização de informações em alta velocidade, na percepção e discernimento de informações, destrezas no manuseio de instrumentos musicais, facilidades no domínio de idiomas sem nunca haverem estudado. Informações sobre jovens de 11 anos, por exemplo, sendo admitidos em universidades. Temos exemplos públicos e notórios. Eu posso, por exemplo, citar aqui um exemplo do menino russo Elisei Mazin, um exímio pianista que aos 3 anos e meio se apresentava em palcos soviéticos para interpretar piano solo de clássicos de Mozart. Sequer ele alcançava os pedais do piano, mas interpretava magnificamente, aos 3 anos e meio. Existem vídeos no YouTube que você pode pesquisar. Você pode pesquisar, são fatos. O canal G1, esta semana, apresentou no dia 2 de dezembro, agora, hoje é dia 4, apresentou no dia 2 de dezembro uma notícia de um título: Mini gênio com QI acima de 142, garoto de 3 anos recebe convite para integrar a Sociedade Internacional de Superdotados. A matéria referia-se, G1, à genialidade do menino Teodoro de Oliveira Alves, um aluno da escola pública de Ilhabela, aqui de São Paulo. Como é uma matéria pública, sem eu pretender aqui explorar a informação, mas pelo contrário apenas louvar o merecimento do menino e da família,
enfatizo o esplendor da inteligência. Muito bem, temos inúmeros exemplos pela internet, nas redes sociais, na mídia clássica de notícias, exemplos que você, espectador, pode pesquisar. Você não depende de ninguém que te relate esses fatos. Você pode pegar o telefone, ligar para as pessoas, pode entrevistar. Você pode falar com qualquer um deles, procurar as famílias, está à sua disposição esse conhecimento das pessoas. Você tem a prova viva na sua verdade, na sua frente, de que tem esses super gênios. E todas as crianças hoje apresentam um conhecimento acima do nosso. Embora, pelo kardecismo, existe a obliteração, que é o esquecimento da criança, como ela pode ter aferido essas habilidades, o fato é que, indubitavelmente, essa superdotação é manifesta e, portanto, não precisamos nem enveredar por caminhos subjetivos. Não precisamos, porque está manifesta a capacidade, o QI. A genialidade precoce das crianças nos remete forçosamente, e aqui começa a prova que eu estou lhe falando, de que a natureza psíquica, sensorial e emocional não se dissipa, não se dissolve. A genialidade precoce das crianças nos remete forçosamente a concluir que tais habilidades não puderam ser aferidas na tenra idade, tão jovem, alguns meses, anos, 1, 2, 3 anos, em que foram manifestadas. Não puderam. Como é que iriam aprender tudo isso? Até porque o ambiente, por exemplo, daquele menino que nós citamos aqui de Ilhabela, com QI 142, nos 3 anos, não permitiriam que ele pudesse acumular todo esse conhecimento. Até porque ele estava estudando numa escola pública. Isso nos obriga, não que a escola pública não tenha mesmo, longe disso, mas eu quero enfatizar o seguinte, que ele não teve professores particulares que ensinaram ele, não. Não estou desmerecendo a escola pública, não é isso. Mas que ele não teria tido condições de aprender esse conhecimento em 3 anos. Isso nos obriga a reconhecer que as habilidades tiveram origem em outra ocasião. Também nos obriga a reconhecer que tais habilidades são inerentes àquela criança. Não são habilidades dos pais, dos tutores ou de professores. São habilidades daquela criança ou daquelas crianças que as apresentarem. Se as habilidades tiveram origem em outra ocasião, como inferimos acima, isso nos obriga a reconhecer que aquela criança já viveu em outra ocasião. Anteriormente, já viveu. Igualmente nos obriga a reconhecer que a habilidade ou a inteligência ocorreu antes da criança nascer aqui. Antes dela estar no útero. Antes dela ser concebida. Antes de formar a natureza biológica material. Aquele conhecimento veio antes dela ser concebida. Pela familiaridade das habilidades que aquela criança apresenta no seu atual ambiente. Por exemplo, ela fala português muito bem. Ela poderia falar chinês ou árabe ou alguma outra coisa. Pela familiaridade das habilidades que aquela criança apresenta em seu atual ambiente, tipo de escrita, poderia ser caracteres de escrita árabe, japonesa, chinesa, assim por diante. Assim como a música, domínio, no caso do menino russo, que ele dominava as escalas de oitava e os respectivos acordes. Veja, ele tocava Mozart, clássico, piano solo. Ele conhecia os acordes. Podemos inferir que o auferimento, que é o acúmulo dessas qualificações, dessas habilidades, se deu também no ambiente em que agora eles são apresentados. Porque é familiaridade. Ele não fala árabe,
não fala, não lê em letra chinesa ou portuguesa. Os chineses é a mesma coisa, acontece entre eles. Árabe também. Mas aqui, pelo fato de nós termos uma inteligência manifesta naquilo que nos é familiar aqui, precisamos assumir que aquela inteligência foi auferida num ambiente também aqui, ok? Estamos falando de nuances que eu falei para vocês analisarem nuances. Então, nós podemos com isso dizer que o auferimento anterior dos conhecimentos e habilidades agora manifestas na tenra idade ocorreu no mesmo ambiente em que elas são apresentadas. Com isto nós podemos reconhecer que aquela criança, ao sair anteriormente de nosso ambiente aqui, levou consigo a bagagem e as habilidades que aqui aprendeu a oferir. E mais, que aquela criança, na sua forma de natureza psíquica, sensorial e emocional, prosseguiu no emaranhado quântico, na dimensão metafísica, sem se dissipar, sem se desfazer, mas mantendo a sua natureza psíquica, sensorial, emocional, individual. Não se dissipou, não se desfez. Mesmo não tendo mais a natureza biológica material. Veja bem, uma prova inequívoca de que nós estamos simultaneamente nos dois planos. No plano, na nossa dimensão corpuscular e na dimensão do emaranhado quântico, na dimensão metafísica. Então, a criança não teve mais a natureza biológica, mas conservou a sua natureza psíquica, sensorial e emocional. Assim, para aquela criança, não houve a dissipação ou extinção da natureza psíquica, sensorial e emocional. Na dimensão metafísica, não ocorreu. Ela continuou na dimensão metafísica. Ao nascer aqui, essa criança, ao ser concebida, nascer aqui, na dimensão corpuscular material, aquela criança pegou a natureza psíquica, sensorial e emocional dela, incorporou novamente pela residência da natureza psíquica, sensorial e emocional no encéfalo, no sistema neurológico, e recompôs a intersecção entre as duas dimensões. Dimensão quântica, metafísica, e dimensão corpuscular, aqui, atrelada aos sentidos. Reintegrou, assim, a sua intersecção nas duas dimensões, do emaranhado quântico e da dimensão metafísica. Ficou, portanto, provado que a morte para aquela criança, naquela natureza psíquico-sensorial e emocional, não existiu. Ela não podia ter aprendido tudo isso. Então ela trouxe de lá e recompôs a intersecção entre os dois planos. Está provado que a natureza psíquica, sensorial e emocional daquela criança não se dissipou, não se desfez. Ela continuou na individualidade e trouxe de volta consigo os conhecimentos que havia auferido antes. Ela não se dissipou, nem se dissolveu na dimensão metafísica, pelo contrário, conservou sua individualidade com todos os seus gabaritos de respostas. Gabaritos de respostas em analogia à inteligência artificial que eu falei no meu vídeo anterior, que é a criação de gabaritos de respostas. Então, ela trouxe de volta toda a sua natureza, os seus gabaritos de respostas auferidos na sua cognição. O que vale para um determinado ser, vale para o universo. Pode até haver variações isoladas de um ser para o outro, no que se refere à potência, alcance, natureza psíquica, sensorial e emocional, até porque níveis diferentes de QI induzem a desenvolturas distintas na intensidade da cognição. Portanto, também interferem no oferimento variado de habilidades.
Outros comportamentos, como por exemplo a dedicação, disciplina, resistência, resiliência, podem certamente influenciar no nível do desenvolvimento do ser, isto é, da natureza psíquica, sensorial e emocional. Mas fica novamente implícito o princípio de continuidade da natureza psíquica, sensorial e emocional, que esta não se extingue com a supressão da natureza biológica material. Assim ficou provado que a morte não existe. Muito obrigado. Por favor, não esqueça de dar o seu like e inscrever-se no meu canal. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado.